Não vale a pena ser designer em 2025 ou em qualquer ano que você esteja assistindo esse vídeo. Você pode estar assistindo em 2034. Provavelmente o design não vai mais existir e todos os designers já vão ser extintos da face da Terra. E o design vai ter algum outro nome relacionado com IA, com alguma coisa assim. Se você está vendo esse vídeo, você provavelmente deve pensar que eu vou falar só da inteligência artificial, que o ChatGPT vai acabar com os designers, porque ele está criando artezinha de estúdio Ghibli, mas não é isso, eu vou muito além disso, porque eu sou designer desde 2020, então desde lá eu já percebo que tem algumas coisas que o design sofre um pouco para outras funções e outras coisas, outras necessidades do mercado. Então, o design ele tem algumas fraquezas, ele tem muitas coisas muito boas, tá ligado? Eu sou apaixonado por design, eu comecei e eu já gostei muito desde o começo, já amo o design desde o começo, então é uma coisa que eu nunca. Se eu voltasse atrás, eu continuaria sendo designer, eu continuaria começado a estudar design quando eu comecei nesse mercado, no mercado digital. Então, eu não mudaria o que eu fiz, mas tem algumas coisas que o design peca um pouco. E se você está fazendo faculdade, se você também ama o design, se você quer seguir essa carreira, fica tranquilo que você vai entender qual que é a ideia aqui desse vídeo, porque que eu acho que o design não vale a pena de ser, né, de começar nos próximos anos. Bom, a primeira coisa que é a ideia central desse vídeo aqui, mas que tem várias outras coisas que estão vinculadas a ela, é que simplesmente o design não traz resultados práticos, resultados visíveis, resultados que você consegue colocar na cara do seu cliente ali, da empresa e falar, ó, isso aqui veio do design. Você não consegue fazer isso, infelizmente. O design é uma função, é um trabalho muito mais estratégico, entre aspas, e muito mais subjetivo, vamos dizer assim. E é foda até de explicar isso, porque, pelo que eu entendo, o design, ele poderia sim trazer resultados e a gente poderia sim conseguir metrificar o que ele causa numa empresa, tá ligado? Eu acho que seria o ideal de fazer isso, mas pelo que eu entendi até hoje, ainda é muito difícil de fazer isso, né? Porque o design, ele é uma função que compartilha o trabalho dela com outras funções. Então, essas outras funções acabam meio que carregando o design e elas trazem os resultados para a empresa. E o design ele fica meio como se fosse um sanguessuga ali, tá ligado? Nessa outra função, tipo copy, tipo tráfego, esses bagulho aí, edição de vídeo, esses bagulho. Edição de vídeo nem tanto também, né? Mas o vídeo também é uma coisa muito, muito forte nas empresas, ainda mais hoje em dia. Então, assim, essa ideia de que o design não traz resultados já é uma das principais desse vídeo. Se você entende isso, você entende que hoje em dia as empresas precisam de resultados, elas precisam ver o faturamento aumentando. Elas precisam te contratar por, sei lá, 2.000, 2.500, 1.800 por mês e ver que você está trazendo resultado. Por isso que, hoje em dia, outra ideia muito importante desse vídeo aqui, hoje em dia você não vai encontrar uma vaga só de designer gráfico. Tipo, antigamente eu lembro que tinha assim, designer gráfico, função, não sei o que lá, aí trabalhar ou CLT ou freelancer, e aí as funções que você tinha que fazer eram todas tipo relacionadas com o design gráfico e não igual hoje em dia que o designer é meio que o faz tudo da empresa, principalmente se você for CLT. Se você for CLT, assim, a última coisa que você vai fazer no dia a dia é design. Você vai fazer tudo relacionado a ele, mas a última coisa que você vai fazer é design. Então, CLT é um bagulho foda. Freelancer, home office, você até consegue fazer algumas coisinhas de design, sim, se você gosta disso, mas foi o que eu falei. As funções que trazem resultados são as que mais são valorizadas pelas empresas, pelas pessoas, e deveria ser por você também. E por que deveria ser uma função mais valorizada e focada por você? Porque é o que vai te trazer mais dinheiro. O design, você provavelmente vai, se você está começando agora a trabalhar como designer, você provavelmente vai ficar travado em algum momento desse processo. Você vai estudar bastante design, você vai entender design e você vai desenvolver um senso estético muito bom.
mas mesmo assim vai ser difícil de você conseguir trabalhos que te pagam bem e que você consiga ter consistência nesses ganhos. Então, é, principalmente freelancer, né? Você nunca vai saber quanto que você vai ter um cliente que vai te pagar 2.000, ou se você vai ter um cliente, um mês você vai ter um cliente só que vai te pagar, tipo, R$ 400 para fazer 3 carrossel, sei lá. Então eu não tô nem entrando nas funções específicas aqui, porque é uma ideia mais ampla, só que se você entender, você vai perceber que o design realmente não vale a pena. Bom, aí você pode vir com o argumento de que, tem vários designers muito famosos no mercado, tem vários designers super renomados lá fora e aqui no Brasil também, tem designer de identidade visual que só faz isso, tem o Kimura lá também, que é super foda e tal. E beleza, eu concordo com você, realmente tem designers muito fodas e que servem de inspiração para outros designers menores, mas cara, é muito tempo que esses caras levou pra chegar nesse nível, tá ligado? É muito, muito tempo, muito estudo, muitos clientes, muita merda que esses caras passam. E é uma coisa que 1% ou até menos da sociedade, dos designers vão fazer. Então, esses caras é 1 em 1 milhão, pô. Você pode ver a história de qualquer um. Eu te garanto que eles começaram fazendo coisas que eles não queriam inicialmente, e depois eles foram afunilando, assim, eles foram conseguindo projetos melhores e melhores e melhores, e aí sim eles conseguiram pegar, tipo, empresas muito grandes que valorizavam realmente aquela função específica, que eles eram muito bons, e aí sim eles conseguiram, perceberam que, porra, tem empresa que consegue pagar o que eu realmente valho, né? O que o meu serviço realmente vale. Então eu consigo fazer isso e consigo procurar empresas parecidas. E aí vem por indicação, aí eles conseguem fazer uma propaganda melhor, né? Mas, cara, é muito difícil chegar nesse nível. Então, é por isso que esse vídeo não é para quem já trabalha com design, para quem já tá há muito tempo na área. Tipo, esse vídeo é para quem gosta de design, mas realmente tem esse objetivo de trabalhar com design, mas ainda está começando, ainda não teve tantos clientes. Então esse é o mais importante de saber, que para a maioria das pessoas que querem trabalhar nessa área não vão conseguir esperar, não vão conseguir aguentar anos de mercado para chegar num nível que elas conseguem realmente fazer o que elas querem fazer, com empresas grandes e com pessoas que vão realmente valorizar o trabalho delas. É muito difícil fazer isso. Eu mesmo comecei como designer, eu comecei fazendo artes, inclusive no Canva também eu fiz, né? Eu já passei por várias ferramentas diferentes, mas depois de até pouco tempo, assim, depois de meses, eu percebi que no design tinha outras coisas que eu poderia me beneficiar também, que eu poderia aprender a fazer, e aí o meu trabalho ia ser cada vez melhor, eu ia conseguir entregar um trabalho cada vez melhor. E aí eu fui fazer social media, aí eu fui criar identidade visual, aí eu fui editar vídeo, fazer landing page, fiz copy, fiz tráfego, fiz um monte de coisa. Então, cara, realmente são várias funções que o design ele traz com ele, então por isso que eu acho que o design é um bagulho foda e dá pra conseguir muita coisa com o design, mas você precisa aliar ele, você precisa conectar ele com outras coisas, com outras funções para você desenvolver ainda mais o seu trabalho e melhorar ainda mais o que você vai entregar. Então, é o que eu falei no começo, o design ele não traz resultado, mas com o design você consegue aprender outras coisas que aí você vai conseguir gerar resultado para as empresas. Que é isso que importa no fim das contas, ainda mais hoje em dia que, né, o país está numa situação ridícula, horrível, né? Que a gente tá na merda total. Então não tem como você, porra, vender o seu serviço de criar arte, tá ligado? Tipo, nenhuma empresa vai olhar pro seu serviço e falar, não, esse cara realmente vai conseguir trazer cliente pra gente. Muito difícil ele escolher você, designer, do que um gestor de tráfego que consegue trazer lead para ele e depois ele vai conseguir converter o lead em cliente. Então essa é a ideia central e é muito simples de entender, então não tem como duvidar disso, né? E o design realmente me trouxe muita coisa e abriu várias portas no meu negócio. Mas ele só conseguiu fazer isso porque eu não me limitei só no design. Não me limitei em continuar só fazendo design, tá ligado? Então, eu fui fazer várias outras coisas e isso foi me trazendo outras oportunidades, né? Eu fui tendo clientes que precisavam de uma coisinha aqui, que estava um pouquinho fora do design, eu fui
conseguindo clientes que precisavam de copy, de tráfego, de não sei o que. Aí fui fazendo, fui testando e fui percebendo que, porra, eu consigo fazer essas várias coisas. Por que que eu não entrego isso aqui de uma forma que seja saudável para mim, obviamente, né? Porque é muita coisa para fazer. Então, também tem que organizar isso. Mas por que que eu não embalo esse serviço inteiro e consigo entregar um trabalho que realmente traga resultado, fazendo uma coisa que eu gosto, só que adicionando outras coisinhas que vão realmente trazer resultado para o cliente, e ele vai me ver com outros olhos do que só fazer arte, né? Então esse é o que mais é o mais importante nessa ideia. E aí, se você já trabalha no mercado de design, ou se você já trabalhou nesse mercado, você também vai lembrar, você vai perceber que o design, a função do designer é explorada, né? Um pouco explorada, ou seja, você entra numa empresa como designer gráfico e você tem algumas funções para fazer, certo? Depois de um tempo, você tá ali trabalhando e tá fazendo a sua função, tá entregando um bom trabalho no escopo que você precisa entregar, né? No contrato. Depois de um tempinho, você começa o seu chefe ali, a pessoa que está responsável por você, começa a te pedir outras coisas. Aí ele pede, tipo, fulano, faz essa ferramenta aqui, configura essa ferramenta aqui pra gente. Desconectou isso aqui e tal coisa, você consegue fazer pra gente? Preciso editar um videozinho no CapCut ali bem simples, só que eu não tô com tempo agora, você consegue fazer pra mim? E aí, irmão, se deixar, você tá fazendo até o imposto de renda dos caras do seu trabalho, velho. Então é foda. Então, pra resumir, se você gosta de design, se você quer realmente seguir essa carreira de designer, fazer funções relacionadas à estética, relacionadas ao visual, se você sabe mexer ali com Photoshop, Illustrator, quer fazer ID visual, quer fazer logo, apesar de a IA tá fazendo muito bem os logo, né, também, mas se você quer trabalhar nessa área, comece não sendo só designer, comece não fazendo só essa função, desenvolva outras funções para você conseguir dinheiro, né, conseguir caixa ali para o seu negócio, para você conseguir se sustentar ali, e depois, se você conseguir realmente focar em alguma coisa, ou se você ainda não se decidiu se você realmente quer ser designer, e aí você consegue aprender outras coisas, você tem essa oportunidade esse tempo de aprender outras coisas, cara, faz isso, tá ligado? Desenvolve as habilidades que são mais valorizadas hoje em dia, né, que são relacionadas a marketing e a vendas. Então, eu vou citar algumas aqui, né, copy, marketing, web design, tráfego e inteligência artificial também, né, edição de vídeo, de Reels, de vídeo no YouTube. Então, tudo isso que pode trazer... funil de vendas também, né? Se você aprender a fazer funil de vendas, eu acho que é um mercado também que tá muito em alta hoje em dia e vai ficar cada vez mais em alta. Se você conseguir, tiver essa oportunidade, estude outras coisas e faça essa conexão com o design, né? Então, entregue um serviço completo desse. Aí, sei lá, você pode até conseguir contratar outras pessoas ou criar até uma agência, né? E juntar outras pessoas que sabem fazer essas coisas. E aí, o céu é o limite nesse caso, né? Porque você consegue pegar uma gama de empresas, uma gama de empreendedores que têm os seus negócios, só que não tem tempo bastante e também não tem como fazer sozinho, né? E aí você consegue entregar um serviço muito foda, com todas as funções possíveis, e assim você consegue ir afunilando cada vez mais e fazer o que você gosta. Então, acho que esse é o mais importante, assim, você conseguir equilibrar o que você gosta com o que dá dinheiro. Infelizmente, design hoje em dia vai só cair ladeira abaixo, eu acho, né? A minha visão é essa, e na verdade isso aí já tá sendo falado há muito tempo já, muito tempo, muitos anos, e até agora meio que ainda tá aí no ar, né? Tá funcionando, tem muito designer no mercado ainda, conseguindo ganhar muito dinheiro, mas é aquela coisa que eu falei no começo do vídeo, né? Para poucos, ser designer mesmo, é para poucos. Então, eu acho que o que funciona muito mais e o que funciona para massa, né, para o maior número de pessoas, é justamente você conseguir equilibrar funções e trabalhos que dão resultado, que trazem clientes, que aumentam o faturamento de uma empresa, e equilibrar isso com o que você gosta de fazer, no fim das contas. E dá para fazer sim, dá para fazer os dois ao mesmo tempo, no único serviço, não é muita coisa também. Você consegue fazer tranquilo e vai abrir várias portas aí para você no seu negócio. Então seja um designer estratégico, não seja só um designer
de estética, um designer que faz post, um designer que é muito focado no gráfico mesmo. Se você aprende a entregar resultado para uma empresa ou para um empresário, empreendedor, enfim, você e fazendo isso no over delivery ainda, então aquela coisa de você entregar mais do que você foi contratado para fazer, cara, imagina o quantas portas diferentes isso pode abrir para você, né? Imagina quantas indicações você pode ter de fazer isso, né? Então, a copy, o marketing, o web design, o tráfego pode te trazer muita coisa e se você englobar isso, se você colocar isso no seu serviço como designer, vai te abrir muitas portas. Então, foque nisso e você vai ver que realmente dá muito resultado e vai mudar o seu mercado aí, a sua visão do seu trabalho.